As alergias na pele, existe um porquê, existe uma causa emocional, né? E geralmente, quando você vai no dermato, ele vai te falar que sim, é uma causa emocional. Então, existe um porquê. Então, o nosso cérebro, todo o nosso cérebro, cada parte do nosso cérebro existe uma função. Como também cada órgão do nosso corpo existe uma função específica, né? Então, as alergias, esse sistema inflamatório que inflama a sua pele, que deixa você desconfortável, que te dá coceira, às vezes queima. Geralmente, quem tem ansiedade, ela tem uma certa alergia debaixo das axilas. Então, da onde que vem? Qual que é a parte do nosso cérebro ligado pelo contato de pessoas? Por que pessoas? Porque as alergias da nossa pele têm ligação diretamente ao conflito de território. Então, é esse sistema do nosso cérebro, do córtex cerebral. Então, ele tem a função do contato, ele tem a função de você ter contato com outras pessoas, com objetos, com situações. Então, é praticamente quando você está ali nessa crise, né? Pode ser dermatite, pode ser urticária, pode ser, gente, a alergia que você tiver na pele tem ligação com o conflito de, primeiro, território. Sabe, é muito comum essa situação que eu vou falar agora, em pacientes ou até mesmo nos meus alunos, que chegam até mim com uma dermatite muito grande, e ali conversando, vai indo, encontra a causa e tem ligação com um parceiro, ou até mesmo com uma parceira, ou até mesmo com seu filho. Sabe, é muito comum a pessoa ter dermatite no mesmo lugar. Sempre. No mesmo lugar, vai sair a dermatite, você vai coçar, e também tem pessoas que têm no corpo inteiro. Então, é praticamente uma situação assim. Eu só vou dar um exemplo, o que é território, e aí depois eu vou falar os outros conflitos. Então, por território, como por exemplo, perda, né? Eu perdi, eu separei, é uma ruptura. Então, acontece o quê? Desligamento. E às vezes você não estava preparado para isso. Como, por exemplo, aqui, né, muito clássico, uma separação. Uma separação naquilo que você não está esperando. Então, vem aquele susto, vem aquele medo. Então, mexe o quê? Mexe no teu território. Principalmente homem é mais territorial, ele cuida mais do seu território do que a mulher. A mulher, ela assim, ela cuida do território dela? Sim, ela cuida, mas o homem, ele tem muito mais, tipo, essa parte de território, ele é muito mais, forte do que a mulher. E isso vem da onde? Isso vem dos estudos da epigenética, tá? Não é do nada. Eu não estou tirando do nada, né? Do nada toda essa informação. Como também pode ter ligação com separação com pai, separação com mãe, com emprego, tudo o que você acreditar que é o teu território. Você pode ter dermatite na pele devido a isso. Como, por exemplo, às vezes é muito comum no rosto ficar tudo vermelho. Então, e tem situações que, às vezes, aonde a pessoa encosta, exemplo, né? Exemplo. Você não gosta mais do teu parceiro ou a sua parceira não gosta mais de você. E ele encosta ou ela encosta em alguma parte do seu corpo, às vezes é naquele local que está te dando a dermatite. Ou também, como você pede aí no banco um empréstimo e esse empréstimo é negado. Então, praticamente você liga o teu sistema de defesa. Então, essa parte do nosso cérebro ligado aí com o córtex cerebral, que tem ligação ao contato. Então, tudo que for de pele é contato. Tudo que for inflamação de pele, pode ser em qualquer parte do seu corpo, tem ligação diretamente ao contato. Contato geralmente é com outras pessoas. Porque, gente, para você ter, né, uma crise de pânico, vamos falar assim, você precisa de pessoas.
Geralmente, quem sofre com crise de pânico ou crise de ansiedade tiveram alguma situação com pessoas. Você não vai ter uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico devido a uma caneta, devido a um carrinho, devido um carrinho, eu estou falando um carrinho de supermercado, um exemplo, né, a um microfone, não é objetos. Situações no teu corpo não ficam registrados devido a objetos, e sim a situações, a pessoas, como mágoa, angústia, ressentimento, dor, perda, frustração, desequilíbrio emocional. Então, eu estou falando, né, daquela dermatite, daquela inflamação emocional, né? Que geralmente você pode ter, geralmente gente, é mais assim, ó, é mais de 95% que a gente vive do nosso subconsciente. O nosso subconsciente estão o quê? As memórias registradas, geralmente são as nocivas. É claro que as memórias boas, elas vão ficar registradas no teu cérebro, né? E também, gente, não é toda a memória nociva que vai ficar registrado no teu corpo. Então, ali precisa uma tríade para que se forme o registro na sua célula. Essa inflamação, e é claro que tem a ver com a sua ansiedade. Aí agora eu te pergunto, se você tratar a sua ansiedade, você vai ficar livre da sua alergia? Então, se você tratar a sua ansiedade, você vai tratar essa memória que está te incomodando? Essa memória que está fazendo com que às vezes você fica com a sua pele vermelha da cabeça aos pés. Tem muitas pessoas que sofrem com dermatite. E olha só que pergunta interessante que veio ontem. Sim, tenho desidrose. Desidrose, ela é uma inflamação na pele que ela causa bolhas, né. E teoricamente, pela medicina tradicional, ela não tem cura. Aí eu te pergunto, ela não tem nenhuma causa e ela não tem cura, mas da onde que vem? Da onde que vêm essas bolhas no seu corpo? Existe um porquê, né, bolhas também têm ligação diretamente com água, então pode ter ligação com mãe, tá, é muito comum. E gente, agora eu vou falar algo bem interessante que você vai quem tem, você pode me falar, tá. Então, dependendo da época, essa alergia ela pode ficar mais forte ou mais fraca. Pode ser inverno, pode ser verão, pode ser primavera e outono. Você começa a perceber, porque na época em que ficou registrada, né, a estação, na época que ficou registrada a estação, aonde aconteceu a situação em que você se sentiu fragilizada, impotente, perda, medo, essa alergia ela pode ficar mais forte. Então eu tô falando isso, e aí depois você escreve que às vezes assim, ó, ai tem épocas que não dá nada, às vezes no verão, e olha só, melasma, né. Melasma tem ligação diretamente com perdas, né, porque a pele além da inflamação ela fica manchada. Então, e no inverno tenho alergia nas mãos. Qual que é a situação? Qual que é o conflito nas mãos? Então, às vezes você cumprimentou essa pessoa, às vezes essa pessoa encostou na sua mão, geralmente, aonde a pessoa encostou vai dar alergia, tá. Então, assim, ela tem, né, nas mãos, é claro, gente, eu atendi uma moça lá do Rio Grande do Sul, ela tinha tanta alergia, era só nas mãos, só nas mãos. Fazia 5 anos que ela estava tomando corticoide, 5 anos tomando corticoide, e essa alergia era tanta nas mãos, era nas 2 mãos, que os dedos dela até, eles estavam já ficando meio assim, deformado de tanta inflamação na pele, de tanta inflamação na pele. E já tinha feito de tudo, já tinha ido procurar vários profissionais, e aí a gente falou: "Não, então vamos ver da onde que está ligada".
E a memória mãe, a memória principal foi de, na faculdade, medo de não conseguir, medo de perder, medo de olha, foi fantástico esse resultado, foi fantástico, porque a alergia era tanta, tanta dermatite nas mãos, que era os dedos já estavam deformados. Então, isso não significa, né, que é essa mesma memória para todo mundo, dependendo da pessoa. Para ela, os medos, né, aquele enfrentamento, aquela situação, foi lá na faculdade, aonde ela tinha que trabalhar o dia inteiro, né, que é muito comum, né, nós brasileiros, aí trabalha o dia todo, estuda à noite, rala, paga as contas, né, vai assim, é naquela situação que todo mundo passa. Então é aquele medo, então foi tão grande esse medo, né, que assim, ó, nas mãos, né, o estudar, o escrever, o trabalhar, então tudo existe um porquê. Não é do nada que você está tendo crise de ansiedade, não é do nada que a sua pele está inflamada, não é do nada, nada existe por acaso.